Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz e graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia, né? É o 22 de maio de 2022. Graças a Deus, estamos aqui, fortes, firmes, né, em vigilância, em obediência à palavra, graças a Deus. Procurando o caminho das virgens prudentes, né, para imitá-las, né? Elas que ouvem a palavra e a põem em prática, não é isso? E que vão ser arrebatados naquele grande dia, vão receber um corpo espiritual para participar das bodas do Cordeiro, e amém. E graças a Deus por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que somos. E vamos orar, né? Para que Ele nos ouça e para que Ele nos dê força, graça, fortaleza, para enfrentarmos os inimigos da nossa salvação, né? Os nossos inimigos não são a carne nem o sangue, mas são os espíritos malignos, né? Que andam ao derredor das nossas casas e ao derredor de nós, procurando a quem devorar como se eles fossem leões, né? E amém, graças a Deus. Vamos continuar aí, né, com a nossa meditação, falando aí sobre os desígnios de Deus, né? Os incompreensíveis, né? Desígnio do Deus vivo, né? Como o próprio Paulo reconheceu aqui no capítulo 11, né, de Romanos, né? Capítulo 11, versículo 33, né? Desígnios incompreensíveis. Ó profundidade das riquezas, né? Tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. São insondáveis, irmão, né? Não podemos compreender todos os seus juízos, todos os seus desígnios, todos os seus planos, né? Quão inescrutáveis os seus caminhos, né? São inescrutáveis, inatingíveis, né? Pela razão humana, né? Eles são atingíveis, são sondados pela fé, né? Que Ele dá a cada um daquele que crê nele, né? Porque, olha, ele pergunta, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Intento aqui é o quê? Intento é o plano de Deus, né? O objetivo, o plano, os desígnios, né? Quem compreendeu o intento do Senhor? Quem? A não ser pela fé, né? E quem foi seu conselheiro? Não é isso? Quem está acima dele, né? Para vir cobrar dele coisas, digamos, né? E quem lhe deu primeiro a ele? Quem? Para que ele seja recompensado, né? Então, Paulo, né, nos seus momentos de reflexão acerca do intento de Deus, né, acerca dos desígnios do Deus vivo, ele então fez aquele cântico ali maravilhoso, né? Quão insondáveis, quão imperscrutáveis são os juízos de Deus e a sua vontade e os seus desígnios, né? Que nós estamos vendo aqui, continuando ainda no capítulo 11 dos Romanos, né? Quando Paulo está falando aqui sobre o povo hebreu, né? Futuro de Israel, né? Não é isso? Porque nós paramos aqui, né, no versículo 4. Vamos continuar aqui, né? Então, mas o que ele diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então o Senhor providenciou, né? Deu força, iluminou, digamos, aquelas pessoas para que elas, né, não dobrassem os seus joelhos a deuses estranhos, né?
no caso aqui o Baal, né? 7.000 varões que estavam ali vivendo, né? A lei de Moisés, um remanescente de Israel que estava ali segurando, né? A lei de Moisés, honrando ali o nome do Deus vivo. E aí o Paulo ele continua aqui no versículo 5, né? Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Então ele está fazendo uma comparação. Olha, se lá na época, né? Naquela época de Elias, ele reservou 7.000 varões, né? Separou, né? 7.000 varões que estavam honrando ali o seu nome. Então, em Israel, né? E na igreja também, né? Podemos dizer, também vai haver esse remanescente, né? Um resto. O remanescente é um resto, vai haver esse remanescente, esse resto, que vai ficar guardando os mandamentos, tanto em Israel como na igreja, né? Certo? É um rebanho pequeno, né? Fraco. Fraco materialmente, mas espiritualmente forte. Porque Deus governa o mundo por esse remanescente. Mas, e aí, segundo a graça, como houve na lei de Moisés, né? Esse remanescente de 7.000 varões, então ele está dizendo que também na graça, né? No pacto da graça haverá sempre um resto, um remanescente em Israel, né? Igreja, certo? E também nos gentios, né? Porque a igreja ela é universal, né? E aí ele continua aqui, ó. Mas se é por graça, no versículo 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras, né? De outra maneira, a graça já não é graça. De graça, né? E aí ele diz, pois que o que Israel buscava não o alcançou, né? Mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos, né? Então, o remanescente, né, vai alcançar o entendimento, não é isso? Para que ele possa ser separado do mundo. Aí quem não acreditar, digamos, né, quem não crê, vai ser endurecido, né? Então, o que Israel buscava? Ele buscava o Messias, pensando que o Messias era um rei, né, material, né, um rei temporal, queria livrar a nação de Israel, né, o povo de Israel ia livrar o povo de Israel do jugo dos reis que dominavam lá a área naquela época, né. E aí, na verdade, o Senhor Jesus veio em fraqueza, né, aparente, né, veio numa fraqueza aparente, né. Então foram endurecidos, Paulo está dizendo aqui. Está falando aqui do futuro de Israel. Ele diz aqui no versículo, como está escrito, no versículo 8. Deus lhes deu espírito profundo de sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje, né? Porque eles se rebelaram contra a palavra, né? O seu coração foi endurecido, que é o que acontece com qualquer pessoa que se rebela contra a palavra. O coração dele fica endurecido, né? E aí o Davi diz o quê? Torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição, né? Escureçam-se-lhe os olhos, para não verem, encurvem-se-lhes continuamente as costas. Por quê? Porque não deram valor, né, à obediência à palavra, à obediência aos mandamentos, né? E nós vemos que isso tudo foi previsto lá em Deuteronômio, né?
no Monte Ebal e no Gerizim, né? Se vocês obedecerem à lei de Moisés, vai acontecer bênçãos. Se vocês não obedecerem, vai acontecer maldições. Vamos parar por aqui, irmãos. Hoje, amanhã, a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós. Amém, né?